Déficit, dívida pública. São palavras que a gente ouve o tempo todo no jornal, né? Mas afinal, o que isso significa na prática? Entender como o dinheiro do governo funciona é muito mais importante do que parece. Então, nos próximos minutos, vamos usar esses slides para, de uma vez por todas, decifrar esses conceitos. Para a gente entender tudo direitinho, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o básico do básico, como funciona um orçamento. Depois, o que acontece quando a conta não fecha. Vamos ver também como se mede essa diferença. E, no final, a gente chega na pergunta que não quer calar. Essa dívida toda tem como ser paga? Ok, para começar, vamos pensar numa coisa que todo mundo conhece bem: o orçamento de casa. É a melhor forma de entender a lógica de um país. A lógica, no fundo, é a mesmíssima coisa. De um lado, o que entra de dinheiro em casa, o salário, né? Para o governo, isso é a receita, que vem principalmente dos impostos que a gente paga. Do outro lado, as contas de casa, aluguel, mercado, escola. Para o governo, são os gastos públicos. A única e gigantesca diferença é a escala, claro. E aí, quando os gastos são maiores que as receitas, pronto, tá aí o famoso déficit público. É literalmente fechar o mês no vermelho. E um ponto super importante aqui: o déficit não é uma foto de um momento. É mais como um filme, sabe? Ele é medido ao longo de um período, geralmente um ano. É por isso que os economistas falam que ele é uma variável de fluxo. Mas onde que vai todo esse dinheiro? Bom, os gastos do governo pagam por praticamente tudo o que faz a sociedade funcionar. Pensa só, o hospital e a escola do bairro, a segurança na rua, as aposentadorias, as grandes estradas e usinas, tudo isso. No fim das contas, as decisões sobre onde gastar esse dinheiro é que mostram quais são as verdadeiras prioridades de um país. Beleza, então, se o governo está no vermelho, e aí? O que ele faz? Essa é a pergunta de milhões, ou melhor, de bilhões, né? Basicamente, existem 2 saídas principais para cobrir esse rombo. O caminho mais comum é pegar dinheiro emprestado. O governo vai lá e vende títulos públicos, que são, na real, promessas de pagamento no futuro com juros. Isso resolve o problema do déficit naquele ano, mas cria a tal da dívida pública, que vai se acumulando. A outra opção, mais polêmica, é simplesmente imprimir dinheiro. O Banco Central cria a moeda nova para o governo poder pagar suas contas. E olha que interessante essa citação aqui na tela. Imprimir dinheiro pode até parecer uma solução mágica, né? Mas tem um custo escondido e ele se chama inflação. Pensa comigo. Mais dinheiro circulando para comprar a mesma quantidade de coisas, o que acontece? Os preços sobem. E é por isso que o economista Milton Friedman disse isso. A inflação funciona como um imposto que ninguém votou. Ela diminui o poder de compra de todo mundo. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho. Por quê? Olha só, nem todo déficit é igual. Existe uma diferença sutil, mas que muda completamente a forma como a gente analisa a saúde financeira de um país. Primeiro, vamos falar do resultado primário. Pensa nele como se fosse o extrato do dia a dia do governo. Ele pega tudo que o governo arrecada e tira tudo que ele gasta, com uma exceção: ele não conta o pagamento de juros da dívida que já existe. A pergunta que o resultado primário responde é bem simples: o dinheiro que entra hoje é suficiente para pagar as contas de hoje? Já o resultado nominal, esse é a conta completa, é o balanço final. Ele pega o resultado primário e soma nele a despesa com juros de toda a dívida que foi acumulada no passado. É o número que diz se o governo fechou no azul ou no vermelho, de verdade, no fim do período. Então, para ficar bem claro, o ponto central, a grande virada de chave, está nos juros da dívida. O resultado primário ignora os juros para a gente ver como está a operação do governo, o dia a dia. Já o nominal inclui os juros para mostrar a real necessidade de financiamento. É uma distinção, vital para entender o cenário todo. Certo, já entendemos os conceitos, mas na prática, no mundo real, como é que os economistas calculam o tamanho desse rombo? Existem basicamente 2 formas de fazer essa conta. O primeiro método é o acima da linha. Ele é o mais intuitivo. É como pegar todas as notinhas de receita e todas as contas do mês, somar de um lado, subtrair do outro e ver o que sobra. Já o método abaixo da linha é mais direto ao ponto. Em vez de ficar somando cada coisinha, ele olha para uma única coisa: o quanto a dívida total aumentou. Simples assim. É como olhar o saldo do banco no dia 1º e no dia 30 para ver o estrago. E aqui no Brasil, a metodologia oficial que o Banco Central usa é justamente essa, a abaixo da linha. E por quê? Porque ela é considerada mais confiável. Pensa bem, na hora de contar cada receita e cada despesa uma por uma,
podem acontecer erros, né? Agora, a variação da dívida, isso é um dado concreto, é mais difícil de ter erro. E tudo isso nos leva para a pergunta final, e talvez a mais importante de todas. A gente falou do déficit, que é o fluxo de um ano, e isso vai se acumulando e vira a dívida, que é o estoque. A grande questão é, até quando um país pode se endividar? Olha, uma dívida é considerada sustentável quando o governo consegue pagar o que deve, sem precisar tomar umas medidas super drásticas lá na frente, sabe? Tipo, ter que aumentar impostos de forma absurda ou fazer cortes gigantescos em serviços essenciais. No fundo, é garantir que a conta que a gente faz hoje não se torne uma bola de neve impagável amanhã. E para medir isso, o número absoluto da dívida não diz muita coisa sozinho. Uma dívida de 1 trilhão pode ser um problemão para um país pequeno, mas talvez não para uma economia gigante. Por isso, o indicador que todo mundo olha, o mais importante, é a relação dívida/PIB. O PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de toda a riqueza que o país produz em um ano. É essa proporção que mostra o peso real do endividamento. Se essa relação está muito alta e continua crescendo, acende um sinal de alerta vermelho. E esse gráfico está na tela agora. Nossa, ele ilustra isso de um jeito perfeito. Ele mostra aquela diferença entre primário e nominal. Repara só, as barras cinzas são os juros da dívida. As pretas são o resultado primário. Em vários desses anos, o país até conseguiu economizar nas suas operações do dia a dia. Teve um superávit primário. Mas a conta dos juros, que é o custo da dívida do passado, era tão gigantesca que o resultado final, o nominal, continuava sendo um déficit enorme. E no fim a gente fica com essa reflexão. Administrar as contas de um país é um eterno exercício de equilíbrio. De um lado, a necessidade de gastar hoje para cuidar da saúde, da educação. Do outro, a obrigação de economizar para garantir que a dívida não vire uma bola de neve que as próximas gerações não consigam carregar. Não existe resposta fácil para isso. E é exatamente nesse dilema que moram os maiores desafios da política econômica de qualquer nação.